Boa tarde. Hoje a nossa mesa redonda aqui, a gente está apresentando no GPTech, é sobre ensino híbrido, prós e contras. O nosso vídeo, a mesa redonda, na verdade, o que a gente vai falar aqui está baseado num vídeo da professora Adriana Bruno. E aí o pessoal vai falando, e quem estiver nos assistindo também pode ir encaminhando as perguntas que a gente vai fazer para os nossos convidados. O tema de hoje sobre ensino híbrido, eu acho muito pertinente, né, falar sobre ele agora, nessa época de pandemia, porque acho que num futuro muito próximo, talvez nos próximos meses ou até no próximo ano, a gente coloque isso em prática, né? Então, acho que ele é um tema bem apropriado agora para a gente discutir ele. Então, vocês podem fazer perguntas, tá? E a gente vai fazer para os nossos convidados. Os nossos convidados de hoje é a professora Bárbara. A professora Bárbara ministra matemática na Paraíba. Ela fez especialização em ensino de matemática na Federal Fluminense e está cursando também mestrado no ensino aí de matemática na Federal do Rio Grande do Norte. E também temos como convidado o professor Fábio, Fábio Lennon Marcon. Ele fez matemática na Federal Fluminense, tem especialização aí, né, com a professora também do nosso grupo, Andréa Tis. Mestrado e doutorado na Federal Fluminense. E ele tem interesse aí na área de pesquisa em educação matemática, ensino de matemática, história, né, do ensino e da educação matemática. E depois temos também nosso convidado, o Wellington. O Wellington é recém-formado aí em matemática pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E ele tem nos ajudado bastante aqui no grupo, né? Um suporte tecnológico aí, né? Do site, das plataformas, no nosso canal do YouTube, tá? Bom, antes que os nossos convidados aí, eu convide eles, deem a palavra aí, eu queria, eu acho que antes de mais nada, para a gente ficar esclarecido, né, lançar uma pergunta, vamos dizer assim, de quebra-gelo aí para os nossos convidados, e perguntar para eles o que é o ensino híbrido, né, e como surgiu, né, qual é o conceito dessa metodologia de ensino híbrido. Quem vai se Podemos, então, habilitar aí? podemos, porque eu tenho elaborado alguma coisa aqui. Eu só quero dizer, primeiro, agradecer a todo mundo pelo convite. Em segundo lugar, dizer que esse tema, para mim, não é familiar, não é algo que eu domine, mas é algo que eu li e achei interessante, né? Devido à situação atual da pandemia. Bom, vamos lá. O ensino híbrido, também chamado de blended learning, né? Supõe ao menos dois espaços físicos para que a experiência educativa aconteça. Né? Essa é uma pressuposição, tá certo? Dentro da escola e fora da escola, basicamente. Mas essa é uma interpretação do que seria o ensino híbrido. Além disso, entende-se que deva ser acompanhado ou supervisionado por um professor. Ou seja, o aluno não está por conta própria. Tem que ter a mediação de um profissional, de um educador, de um professor ainda. Atualmente, principalmente agora na pandemia, né, assume-se que essencialmente, tá certo? Esse encontro fora e dentro da escola é mediado por tecnologias digitais em rede. Mas isso, pelo vídeo da Adriana, a gente vê que não é necessário. Né? É um debate sobre o que é tecnologia, afinal. Tá certo? E, nesse caso, né, o ensino híbrido põe o centro, a atenção no aluno. Né? O tempo de aprendizado, o lugar em que ele vai aprender, os ritmos das atividades a serem realizadas, estão no aluno. Então, e como isso surge, né, essa ideia de híbrido, a partir dessa visão? Ela vem de um livro que é muito conhecido, é muito utilizado, muito citado também, que é do Hornstein, né, que lá no vídeo da Adriana ela traz isso, traz o posicionamento desses caras. E eles afirmam que isso tudo começou com essa coisa do ensino online, né, aquela coisa de ensino online, que não tinha denominação de híbrido, não tinha esse formato que tem atualmente, onde as pessoas começaram a aprender com as mídias digitais, na internet, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo.
E aí eu queria trazer aqui algumas citações desses autores, né, e colocar entre aspas o que eles dizem, que é o seguinte: eles falam assim: na medida em que busca atender a usuários mais exigentes em situações mais difíceis, esse ensino é muito bem-vindo. E aí eu questiono, né, o que seria esses usuários exigentes na nossa realidade brasileira e o que seria as situações difíceis no nosso contexto, tá certo? Porque essa é uma visão que eles trazem do contexto deles, social e cultural. Além disso, né, eles ponderam ainda, eles trazem uma visão que é muito mercadológica, muito capitalista, muito empresarial ainda. O aluno é como um cliente que você tem que atender e satisfazer. Então, há uma visão de ensino híbrido atravessando os discursos, mediados por essa leitura, né, que é uma leitura que já acho que clássica até no meio, apesar de ser recente, ela é clássica porque ela é muito citada em tudo quanto é artigo, tá certo? E eles falam o seguinte: a visão, né, do ensino híbrido para esses caras, as justificativas que eles trazem são muito esquisitas, né? Afinado com a lógica capitalista, no contexto social, político e econômico, em que grande parte da sociedade, e aí eu boto entre parênteses, né, pessoas economicamente ativas, pessoas que têm que trabalhar, essas pessoas precisam se ausentar. E esse é um argumento que eles usam para justificar e legitimar esse ensino. Eles falam assim: mais de 90% dos estudantes continuarão a depender de supervisão adulta nas escolas tradicionais. Isso entre aspas, palavras deles. Pois, né, entre aspas, novamente, a maioria das crianças necessita de um lugar seguro, fora de casa, para estudar durante o dia, enquanto seus pais estão ocupados. E aí eu já problematizo, né? A visão deles é essa visão, tá certo? Eles trazem isso como justificativa no livro deles, no primeiro capítulo, quando eles vão definir o que é ensino híbrido. E aí eu trago o nosso lugar, né? O nosso lugar Brasil, Rio de Janeiro, no meu caso. Só eu coloquei nesse material escrito algumas reportagens de 2014 a 2021 de alunos que foram mortos ou vítimas, né, de bala perdida, de tiro, de guerra. Né? Vivemos em um estado de guerra no Rio de Janeiro e a escola não é esse lugar seguro, nem aqui e nem lá, talvez. Né? Então, assim, essa ideia, né, essa imagem, essa construção de um mundo ideal e perfeito, tá certo? Da escola como esse lugar encantado de proteção e segurança, onde os pais depositam os alunos para serem tutelados, e por isso a justificativa de um ensino híbrido é muito afinado com uma outra lógica, que não é a lógica da educação, tá certo? Eles não estão falando propriamente de educação de ensino ali, tá? E é isso. Eu trago essa primeira fala, e eu gostaria já que são meus 15 minutos, né, trazer algumas considerações, algumas ponderações de uma pesquisadora, de uma professora da PUC, a Kátia Braghini, eu não sei se pronuncia esse nome dela, que está numa página virtual, né, a página Pensar Educação em Pauta, tá certo? Que ela traz uma visão completamente distinta da Adriana, completamente inusitada para mim, que eu não estava pensando, não via nesse aspecto, que é o seguinte: ela traz a visão de produto, de mercado, de capital, imbricada nesse ideal, né, de um ensino mediado por tecnologias digitais em rede. Então ela coloca assim, eu coloquei um fragmento enorme aqui para vocês no texto, e eu vou ler só um pedacinho. A anunciada perfeição inovadora do ensino híbrido tem em si como procedimento intrínseco a ação de truste, que passa a qualificar o que é boa ou má educação. Apresenta-se e é acionado na forma de pacote de compartilhamento de conhecimentos mediante ao funcionamento integrado de aparatos digitais. Esse pacote de produtos é visivelmente um cartel de empresas coligadas, tá certo? Que se unem para oferecer os produtos essenciais ao funcionamento dessa educação híbrida. Ou seja, se eu pegar a proposta, a ideia, a visão de um ensino híbrido a partir desses autores, o Horner Stark, né, essa crítica que essa autora traz da PUC, e a visão que a Adriana traz lá no vídeo dela, a gente está realmente, né, com uma visão limitada, restrita do que é o ensino híbrido. O ensino híbrido, na perspectiva daquela pesquisadora, da Adriana, no vídeo, né, é muito mais do que isso. É uma mistura, de fato, né, uma mistura de ideias, de pensamentos, de lugares, contextos e cenários para a aprendizagem.
Então, a gente tem que pensar além dessa lógica de consumo, além dessa lógica desse mercado doido de produtos digitais. É claro, nesse momento de pandemia, a gente também traz outro questionamento, né? Como seria possível, com distanciamento físico, né, necessário, ter outro tipo de tecnologia, né, por exemplo, que atendesse a essa demanda, tá certo? E aí eu trago algumas perguntas só. Perguntas. Por exemplo, e essas perguntas são dessa Braghini, da PUC, né? Ela fala assim: quem disse que todas as pessoas podem ter acesso a tudo isso? Se referindo às tecnologias digitais, à internet, aos computadores, a essa tecnologia que não necessariamente é a tecnologia do ensino híbrido, tá certo? É uma das, né? É uma das possibilidades. Outra indagação que ela faz é o seguinte: na agenda pública, quanto se paga por esse currículo cartelizado? E aí a crítica dela é sobre esse cartel de produtos, tá certo? Desse dito ensino híbrido mediado por tecnologias, que transformou sistemas informatizados com marcas e modelos em imperativos educacionais. Ou seja, não é mais a educação, o ensino, né? O foco está no produto que você usa para a educação e para o ensino. Então ela traz essa crítica também, né? Quanto disso está numa agenda pública de investimento? E aí eu trago as minhas problematizações. Uma delas, uma reflexão pessoal, passa por aquela citação do Drummond, lá no iníciozinho do vídeo da Adriana, né? Que ela fala da falta e da ausência em Drummond. E aí a minha reflexão é o seguinte: as narrativas educacionais, né, suas histórias sobre um futuro provável, suas utopias, né, são utopias. Você olha para um futuro, ele não existe ainda, você está criando esse futuro provável. Né, defendem novas e incríveis propostas gerais, que em quase sua totalidade são problemáticas. Né, problemáticas em suas aplicações práticas na realidade sociocultural brasileira. Se você pensa no Brasil, no contexto do Brasil, isso é muito problemático. Todas essas propostas que são muito bonitas até, tá certo? Não obstante, aliado a isso, tem-se a resistência e o medo, né? A retrotopia que ela traz lá do Bauman, tá certo? É um medo de um futuro por vir, é um medo de um futuro que eu não vivi ainda. Tá certo? Então a gente vive entre a utopia, né, de uma proposta que parece ser muito legal e a retrotopia, esse medo desse futuro. A gente está nesse pêndulo, tá certo? Principalmente quando a gente traz essa ideia de ensino híbrido no furor, né, das mortes e de todos esses acontecimentos de 2020 e 2021. Então, nesse pêndulo, tá certo? Eu diria que a gente não está numa falta de tecnologia. Tá? Não falta tecnologia. Talvez uma ausência de criatividade para lidar com tecnologias. As muitas tecnologias para tratar do ensino híbrido. Bom, não sei. Falei. Eu não sei se colaborei. Vou dar a vez aí para outras pessoas, tá bom? Depois eu volto. Continua. Se você me permite, eu estou entendendo que a gente vai fazer essa mesa redonda como um diálogo, né? Então, não tem assim a hora do Fábio, a hora da Bárbara, a gente vai ali complementando a fala um do outro. E aí, né, nessa visão aí, a Amanda Que eu tenho Moreira é uma tendência a falar professora... muito, né? Você conhece a sua mãe, conhece o Fábio, né? A gente, quando se junta, a gente fala, então tem que me controlar para dar a vez. Mas eu tô para conhecer um professor ou professora que não gostem muito de falar, né? Bom, mas assim, eu queria falar que eu estudei um pouco sobre o ensino híbrido na minha especialização, na minha monografia, né? O meu foco foi na rotação por estações. E aí, quando eu comecei a pesquisar as referências em relação à rotação por estações, eu sempre caía nas definições do Instituto Christensen, que é esse instituto que foi fundado pelo Clayton Christensen, que já faleceu, e que aparece, e que o Horn e a Stacker são veiculados, né? Eu acho que a Stacker, se eu não me engano, ela até saiu já desse instituto, mas o Horn ainda está lá. E aí, tanto, assim, o que eu pude perceber na minha pesquisa é que esse termo ensino híbrido, ele vem para o Brasil, ele ganha força com um livro que chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação, da
Bassiste, né, do Neto e do Trevisani, né? E aí, assim, você, Fábio, falou algumas coisas que são interessantes da gente refletir e que essa professora Amanda Moreira, né, que é da UERJ, que eu queria falar sobre ela fez uma live onde ela traz muito bem mastigado esses interesses econômicos, né, que circundam o debate do ensino híbrido, principalmente no Brasil. Esse livro, né, e também a Nova Escola, que agora está dando uma série de formações de ensino híbrido, inclusive pagas e tudo mais, tem uma relação muito forte com o Instituto Lehman, com o Instituto Península, o Instituto Ayrton Senna, e, enfim, essa galera do capital que está de olho na educação já faz tempo. Não só de olho, né, que já entrou com tudo na educação. Bom, desculpa, a Silvana, né, fez uma provocação para a gente, onde a gente deveria responder o que é o ensino híbrido. Eu acho que esse termo é um termo que está em disputa. A impressão que eu tenho é essa. Porque apesar de ser um termo importado dos Estados Unidos, que veio, né, junto com esse livro, lá em 2015, porque o Instituto Christensen, ele começa a falar sobre ensino híbrido lá em 2010, 2011, começa a ter uma série de artigos, publicações, eles começam a fazer um estudo nos Estados Unidos com várias escolas que estão promovendo metodologias diferenciadas, né? Aí tem a sala de aula invertida, e eles se propõem, e eles falam sobre isso, a fazer a cunhar termos para esse novo ensino que mistura online e presencial. Eles, né, eles se colocam nessa missão, assim, dizendo que é uma área de estudo recente e que a gente precisa de termos para poder se entender e classificar e tudo mais. Então, por exemplo, a Abachi e o Neto e o Trevisani, né, eles vão dizer que o ensino híbrido tem várias definições, mas quase todas elas convergem para mistura ensino presencial e ensino online. Né? Se tem o ensino online, a gente pressupõe o uso de alguma tecnologia digital. Né? Tanto recursos, dispositivos, né, celular, laptop, né, quanto uma rede. E aí, por exemplo, se a gente segue nessa definição, a visão de ensino híbrido da professora Adriana, né, que ela fala na palestra dela, que não necessariamente precisa ter a parte das tecnologias digitais. Aí já entra em contradição. Né? Me impressiona muito a força que o termo híbrido ganhou no debate, e eu acho que isso tem a ver com a questão da pandemia, né? E aí eu vejo muitas redes municipais e estaduais utilizando esse termo, sem de fato ter um entendimento sobre o que significa o ensino híbrido, pelo menos o ensino híbrido consensual, que a gente encontra na literatura, que é esse vinculado ao Instituto Christensen, né? Se você pega os trabalhos sobre o ensino híbrido, quase todos eles vão fazer essa referência ao Horn e Stacker nas referências bibliográficas. Então, me impressiona a questão da utilização do termo ensino híbrido, principalmente porque, como a própria Adriana falou, muitas das coisas que estão sendo veiculadas sobre esse termo são práticas que a gente já conhecia. Né? Então, essa ideia, assim, que é uma ideia que está no cerne do hibridismo, digamos assim, que é a combinação de métodos, metodologias, da diversidade. Isso é uma coisa que já estava presente em sala de aula antes da invenção do termo híbrido, né? A própria rotação por estações, que foi o que eu estudei mais a fundo, e aí eu posso falar com mais propriedade, é uma metodologia que era usada desde a década de 70, entendeu? Organizar a turma em diferentes estações com diferentes atividades e colocar os grupos para circular e aprenderem com diversos materiais e com tarefas diversificadas. Isso é uma coisa muito antiga que está reaparecendo agora com a nova roupagem, né? Então, eu ainda não sei explicar, né, por que o termo ensino híbrido ou hibridismo, enfim. A própria Adriana, ela fala sobre educação híbrida, né? Por que isso é uma coisa que pegou tanto, mesmo quando a gente está falando de coisas prévias à cunhagem desse termo na literatura, digamos assim. Eu acho que isso tem a ver muito
com o trabalho que está sendo feito, principalmente pela Escola Nova, junto com os professores, né, vindo nesse movimento aí de trazer o ensino híbrido para o Brasil, de disseminar através de cursos, através de publicações, e aí a gente vai, se a gente for conversar por aí, a gente vai entrar num debate bem mais amplo dos interesses econômicos na área da educação e etc. E aí, para começar a minha contribuição de hoje, eu queria falar mais ou menos isso aí que eu já disse para vocês. Obrigada, Bárbara, pela tua contribuição. Antes do Wellington falar, né, eu só para a gente refletir um pouco, eu peguei umas falas importantes, tua e do Fábio. No teu caso, tu falou em rotação por estações, né? E já é uma prática que conhece desde da década de 70, né? Que já é conhecida. E eu não sei se eu entendi, seria vamos dizer assim, seria um segmento do ensino híbrido, então, na tua leitura. Seria isso? Seria um dos segmentos? Então, a maneira como o ensino híbrido é apresentado por esses autores, né, o Horn e a Stacker, do Instituto Christensen, eles apresentam vários modelos de ensino híbrido. E aí você tem um leque de possibilidades. Aí tem a sala de aula invertida, tem os modelos de rotação, que tem rotação de laboratório, tem rotação por estações. Aí tem os modelos que seriam à la carte, flex, né? E aí você vai indo virtual enriquecido, e aí você tem até os que são mais disruptivos e os que são mais sustentados, porque eles vão trazer a questão da inovação dentro da educação a partir dessa lente bastante próxima, né, a uma visão econômica do processo, né? Inovações, ele traz, inclusive, exemplos, né, enfim, da área da economia, dos tratores e tudo mais. Então, é uma coisa que ele está trazendo a economia para aplicar na educação essa ideia de inovação. E aí, por exemplo, a questão do laboratório rotacional, né? Eu não sei como é que foi a realidade de vocês, mas eu estudei numa escola que tinha um laboratório de informática funcional, né? Infelizmente, nas escolas que eu atuo, existe laboratório não funcional, fechado, quebrado. Mas eu estudei numa escola que tinha um laboratório funcional, só que não cabia a turma inteira. Então, desde sempre, a professora divide a turma no meio, metade vai para o laboratório, a outra metade fica na sala de aula fazendo uma coisa e em algum momento troca. A proposta do modelo de laboratório rotacional do Horn e do Stacker dentro do mundo do ensino híbrido é exatamente essa, entendeu? Então, é nesse sentido que eu vou trazer esse questionamento do porquê que isso está ganhando tanta força, sendo que quando você vai lendo, tem muitas coisas que já eram feitas. Lógico, ele vai trazer muito forte a questão da personalização e do papel que as tecnologias digitais têm nesse processo de personalização. Né? Na minha pesquisa, eu mandei um e-mail para ele, cheia de dúvidas, porque na minha escola não tinha tecnologia nenhuma, e eu fazia rotação por estações e eu me questionava, mas eu estou lendo que tem que ter tecnologia, a minha escola não tem, o que eu estou fazendo? Qual o nome disso aqui, da minha prática? Como é que eu entendo a minha prática, né? E aí eu mandei um e-mail para ele questionando o papel das tecnologias digitais na educação, né? Porque na minha visão, você pode fazer rotação por estações, você pode adotar uma série de metodologias ativas, ou seja, aquele professor que está tentando sair do tradicional, né, sair da aula expositiva, lista de exercício, etc., etc., mas que o meio onde ele atua, seja escolar, seja a realidade dos próprios alunos, seja a realidade dele, não tem esse acesso aos recursos de internet e tudo mais. O Rony ele respondeu meu e-mail, para minha surpresa, fiquei muito feliz, não imaginava que ele fosse responder. E aí ele vai dizer que, na verdade, a tecnologia, ele confirmou isso que eu estava encontrando na literatura, que já se tratavam de metodologias antigas, digamos assim, né, da década de 70 e 80, mas ele vai dizer que a possibilidade de personalização por meio de ferramentas digitais é uma coisa que faz com que essa metodologia ganhe uma nova, não é roupagem, né?
mas uma nova dimensão dentro dos processos educativos. Então, você tem, por exemplo, softwares que você consegue fazer uma prova e o software imediatamente já dá um feedback para o aluno de quanto que ele tirou, o que ele errou, o que ele acertou. Você tem hoje em dia plataformas como o Khan Academy, que o aluno pode ter um ritmo de aprendizagem, né, diferente de outro. Aqueles que estão aprendendo mais rápido podem evoluir, podem se aprofundar, os que têm mais dificuldade conseguem fazer uma revisão do conteúdo. E aí ele vai trazer essas possibilidades como um grande diferencial do que já vinha sendo feito desde a década de 70 e 80 para o que tá acontecendo agora, né? Só que aí, assim, relembrando, o ensino híbrido é uma coisa importada no Brasil. É uma coisa que surge nos Estados Unidos, né? E a gente importou para o Brasil. E a realidade dos Estados Unidos é muito diferente da realidade brasileira. Então, uma série de recomendações e coisas que o Rony vai falar não se aplicam aqui porque a nossa realidade não... A própria questão da sala de aula invertida. Você passa um conteúdo para o aluno estudar em casa e aí, quando ele chegar na escola, você vai tirar dúvidas, você vai fazer atividades, você vai ali pôr em prática, né? Essa coisa, é muito forte essa ideia da ação, do aluno Bárbara, agir e construir o conhecimento dele. Oi. não, eu estava pensando aqui enquanto você falava, né, sobre as ilusões do controle, tá certo? Que você é livre para escolher e decidir a sua movimentação. Porque quando a gente tem a sala de aula presencial sem as tecnologias digitais, né, você trabalha por rotações e tal, na década de 80 não tinha isso, né? Principalmente no Brasil. Computadores estavam começando. Então, a certeza de que o controle, de algum modo, está na mão do professor, de algum modo está na mão da escola, de algum modo está na mão do Estado, tá certo? E com as tecnologias, você apaga, cria uma ilusão de não controle, de que você é simplesmente o autor das suas escolhas, e a gente sabe pelos algoritmos que há um controle, né? Então, assim, o que aparece para você, como você é controlado no seu ritmo, você está tendo um ritmo que é teu, mas o ritmo teu é controlado por um algoritmo. E quem controla o algoritmo e que tem acesso a ele não é o aluno. Então, assim, a tecnologia, ela tem o bom e o mal, né? O problema é que, em geral, nas grandes propostas, vê-se muito o lado positivo, né? O aluno agora ele tem o próprio ritmo, o próprio momento, né? O ambiente que ele escolhe para estudar, e a gente sabe que no Brasil não é assim, né? Em muitos ambientes a gente não tem acesso à internet, não tem Wi-Fi, o computador não pega, não tem sinal nem de celular, né? Então você viaja para o interior do Rio de Janeiro, você não tem acesso à internet, né? Você vai em Macaé, tem lá que você tem uma nuvem onde você não tem computador, não tem internet, não tem nada. Então, assim, cria-se uma ilusão de autonomia, tá certo? De liberdade, enquanto na verdade você está sendo totalmente controlado, só que agora por forças, né, que não são a da pessoa que está diante de você, né? Nem da instituição escola, nem da instituição Estado, né? Não são mais essas dimensões de controle. Você, na verdade, está na mão, né, de uma outra realidade, de um outro universo, de um outro mundo que a gente sequer faz ideia, né? Quem são essas pessoas? Que truste é essa? Que mercado é esse? Né? Que conglomerado, né, de firmas, indústrias, de pessoas estão manipulando, na verdade, o seu ritmo para você aprender do jeito. Na verdade, não é o seu jeito, né? É o jeito que atende à demanda de um capital avançado dentro de um universo cada vez mais tecnológico. Então, esse ritmo é o ritmo da tecnologia, não é mais o ritmo da escola. Então, quando, na verdade, a gente coloca aí que eu não tenho tecnologias digitais na minha escola, você pode ver isso até com positividade, né? Você, novamente, está ali, é você que está no controle de um ritmo, né? E o controle, assim, não no lado negativo da coisa. Você pode ter o ritmo do aluno, de fato, o ritmo psicológico dele. Muito dificilmente um algoritmo computadorizado vai assumir, né, o psicoemocional de um aluno que está sentado diante de uma tela. Né? Não há algoritmo para isso. Não há. Antropologicamente não há. Então, assim, é só refletindo que há sempre esses dois lados, né? É sempre um pêndulo entre o que é muito bom, claro, óbvio, eu quero, desejo, e eu desejo, inclusive, consumir essa tecnologia. Por outro lado, eu tenho essa certeza ilusória de uma liberdade de escolha, né, de autonomia, de escolha de lugar, de ritmo, de ambiente. E, por outro lado, tem todo um outro universo que eu não conheço. E esse outro universo que eu não conheço nos torna, dentro dessa realidade, muito mais alienados do que agora. E esse é o problema. A gente está vivendo um momento que é muito complicado. É o momento da alienação extrema diante de uma tecnologia que a gente não domina,
diante de uma nova realidade educacional que a gente não compreende exatamente, e a gente está caindo de cabeça, porque não tem como fugir, né? Não tem muito como fugir com o distanciamento social. Bom, é isso, desculpa aí. Foi mal. A professora Andréia está com a mãozinha. É rápido. Eu gostei muito da intervenção do Fábio nesse momento, porque ele instiga a gente a pensar além do texto e além do que está sendo debatido aqui. Agora, a Bárbara estava no momento da fala dela que eu já estava considerando que ela ia começar a falar da sala de aula invertida, que é uma metodologia que no ensino superior é muito utilizada. A maioria dos professores, nós mesmos, agora aqui no GPTEC, a gente mandou um vídeo para vocês assistirem, para que o nosso debate tivesse um desdobramento. O Fábio mandou um texto, então meio que todos viemos, quem pôde, né, preparados, de certa forma, com conhecimentos prévios do que a gente ia conversar aqui. E a gente poder ter acesso a conhecimento prévio do que vai ser debatido, conceitos, é um dos princípios da teoria cognitiva de aprendizagem multimídia, que indica que você tem mais possibilidade de avançar no conhecimento de um determinado conteúdo quando você já leu ou se interessou pelo que vai ser debatido. Então, eu estava assim, com aquele gostinho, eu quero saber o que a Bárbara vai falar de sala de aula invertida na educação básica, porque no ensino superior a gente tem muitos desafios. Tarles, Fábio e a Sônia, e quem mais dá aula no ensino superior, percebe o que eu estou falando. Muitas vezes a gente separa um artigo, separa um vídeo, e achando que isso vai conseguir conquistar o aluno, que ele vai ler, que ele vai ver, que ele vai chegar cheio de informações importantes para serem debatidas, e às vezes isso não acontece. Então, dá licença. Agora eu vou baixar minha mãozinha aqui que eu quero ouvir a sala de aula invertida na educação básica. Obrigada, Andréia, pela colaboração. O professor Wellington quer fazer alguma consideração? Sim. Não sei, a Bárbara gostaria de comentar sobre a sala de aula antes, que eu quero pegar um gancho que foi comentado sobre a roupagem, talvez, eu diria a roupagem mesmo, que até a professora Adriana usa, desse conceito de educação híbrida, de ensino híbrido que está tomando agora, e talvez desenrolar um pouco algumas inquietações e provocações sobre a parte cultural disso, a influência cultural e ideológica. Não sei se, Bárbara, você gostaria de falar? Posso continuar? Pode continuar, e depois a gente vai, eu acho. Era um exemplo que dá para passar. Manda ver. Tranquilo, então eu só, antes de discorrer os pensamentos que eu elaborei, eu só quero me posicionar assim, me colocar no lugar, apresentar qual é o meu lugar de fala. Eu sou um recém-formado em licenciatura em matemática, e a última vez que eu pisei numa sala de aula para atuar como professor foi em final de 2019, num projeto da residência pedagógica. Então eu estou um pouco distante da sala de aula como professor, oficialmente formado há poucos meses. Então, esse é o meu local. Tipo, eu vou falar disso como uma pessoa que lê sobre, é interessado sobre e participa do GPTEC desde o ano passado. Então, caso eu não conseguir ou por meio vaga algumas coisas, eu peço que vocês contribuem, me interrompam, ou sei lá, sabe? Acho que quero mais é tentar provocar e trazer algumas inquietações minhas para a gente debater juntos, do que trazer algo assim que eu, sei lá, tentar trazer algo tão substancial, porque eu acho que não é o meu papel e não é o papel que eu quero assumir agora, sabe? Então, pegando assim a ideia de cultural, dentro do vídeo da professora Adriana, eu já começo, acho que desde o início, quando ela pega e traz o conceito de cultura, sabe? Nós só temos as tecnologias que temos hoje, porque existe antes uma cultura que nos instiga, né, promove e nos leva a desenvolver e produzir tecnologias que atendam a essa cultura. Então, antes de uma cultura digital, dessa cibercultura, ser um produto das tecnologias, é o contrário, as tecnologias são produtos, né, dessa cibercultura, uma cultura já pré-existente. Então, ela traz até o conceito macro de cultura, que eu gostaria de relembrar aqui, que é um sistema aberto e temporalmente delimitado, cuja plasticidade e dinâmica possibilitem as alterações decorrentes necessárias para se manter vivo e em processo. Então,
Eu vejo assim, se a gente observar e pensar e refletir que as tecnologias são produtos de uma cultura, no caso, dessa cultura, dessa cibercultura, ou dessa cultura que valoriza, tipo, supervaloriza, ou se interessa demais por tecnologias digitais, né, nesse caso, a gente também tem um outro ponto que está muito forte relacionado a essa ideia da educação híbrida, que é justamente a cultura escolar, né? Então, se a gente observar que existe a cultura, essa cibercultura, e concomitante no mundo contemporâneo existe uma cultura escolar, e essa cultura escolar ela não é única em todo o ambiente escolar, ela depende muito do local, das pessoas que estão nesse ambiente escolar. Eu acho que a gente pode começar eu vejo, né, que talvez a gente pode começar a respingar em algum movimento ideológico, né, de questão de influência cultural dessa cibercultura sobre uma cultura escolar em prol de benefício dessa outra cultura que é a cibercultura. Então, talvez eu vejo que talvez está tão na moda hoje, tão fácil, tão bom de falar em educação híbrida e tão bonito, justamente porque está servindo os interesses de quem está tentando se colocar como uma cultura dominante, que é essa cultura digital, esse universo, eu diria, não tão físico, né? Continuando, então, tecnologias. Tá. Aí, dentro dessa relação de culturas, eu só estou olhando a minha colinha aqui, eu pergunto até que ponto isso deve ser tratado como algo inovador ou vantajoso, né? A gente olhar para essa tecnologia digital e olhar para esse ensino híbrido e supervalorizar, no caso, essa relação e a inserção disso numa cultura escolar, né? Essa inserção dentro de uma sala de aula, dentro da relação professor-aluno, dentro da relação aluno-aluno, mas dentro dessa relação de ensino e aprendizagem, né? De aprendizado. E aí, acho que junto para incorporar nesse pensamento, eu vejo uma frase, um pensamento que o Bauman traz numa entrevista que ele dá ao El País, que ele fala: tudo na vida virtual é mais fácil, mas a gente perde a arte das relações sociais e da amizade com isso. De certa forma, é fragilizado. Eu vejo que a inserção e esse ensino híbrido, mas esse ensino híbrido vindo dessa influência de uma cultura digital, de uma cibercultura, pode vir a fragilizar um pouco as relações humanas. Isso num olhar meu, né? Então, O Wellington quer falar mais alguma coisa? Sim, acho que só quero dizer isso, complementando um pouco essa questão da roupagem do ensino híbrido hoje, né? Que eu vejo que é um viés ideológico. E acho que deixar essa pergunta assim também agora, para até que ponto essa visão inovadora, vantajosa, no momento ela é interessante de a gente tratar, né, e considerar. Aí depois eu continuo, tenho mais algumas reflexões que eu quero trazer, mas eu acho que eu acho que a Bárbara, né, levantou a mão, ela quer fazer alguma consideração a respeito da tua fala e o Fábio também. Então, Bárbara, palavra tua. Bom, e é assim, conforme eu fui desenvolvendo a minha pesquisa, eu sempre questionei muito a questão da tecnologia digital como uma necessidade pedagógica em sala de aula, né? Inclusive, eu entrevistei 2 professores e eu acho assim que não se trata de negar a tecnologia digital e a importância e a relevância que ela pode ter nos processos educativos, porque a gente está em 2021, a gente está podendo se encontrar hoje num contexto pandêmico pelo Google Meet, pelo celular. Então, eu acho que os ganhos que a educação e que a troca de saberes e conhecimento pode ter, né, por meio dessas ferramentas, é excepcional. Eu procuro não questionar isso, né? Agora, eu questiono a maneira como isso está sendo imposto e apresentado pelas redes municipais e estaduais, nesse contexto pandêmico, onde trazem o ensino híbrido como a solução para a educação voltar a uma suposta normalidade de tempos pré-pandemia, como se a educação fosse normal já há 2 anos, como se não tivesse problemas a serem resolvidos, né?
E essa abordagem, essa perspectiva, né, que o site da Escola Nova está trazendo, né, do Instituto Cristas, o ponto que eu vejo assim, mais problemático nessa abordagem é o fato dela ser apresentada com áreas de receita mágica, né? Então, assim, professores, precisamos inserir a tecnologia digital na nossa sala de aula, a escola está muito atrasada, é por isso que ninguém aprende nada, porque o aluno hoje em dia está com o celular o tempo inteiro e vocês estão aí escrevendo no quadro e passando... Chega, a gente precisa se modernizar, tem um discurso assim muito forte nesse sentido, né? E aí parece que basta você implantar, na verdade, implantar uma sala de aula invertida, uma rotação por estações, um software e Khan Academy, que os problemas da educação vão se resolver, né? E aí, assim, essa visão, ela é extremamente problemática, primeiro porque ela é falaciosa, né? Segundo, porque ela ignora completamente o contexto no qual a escola e a educação brasileira se encontram, estão inseridos, né? Então, seja da questão da infraestrutura das escolas, seja a questão da formação do professor, seja a questão do letramento digital de professores e alunos e a falta de pessoas especializadas em informática dentro da escola para resolver problemas, né, dessa natureza que a gente simplesmente não tem. Então, são muitas questões que estão em torno disso que para fazer dar certo, elas precisariam estar sendo discutidas. E, pelo menos aqui no estado da Paraíba, né, que eu sou professora do estado daqui, de um município, fui chamada agora recentemente, eu não vejo discussões nesse sentido. O que eu vejo discussões é, professor, você precisa se modernizar. Então, parece que basta que o professor estude o que é uma sala de aula invertida e passe a adotar metodologias inovadoras, com palavras muito bonitas, né? Que o problema da educação vai ser resolvido. Então, ao mesmo tempo que a gente ganha um papel subalternizado nesse processo de educação a partir dessa perspectiva, que é centrada no aluno, e o aluno ele tem autonomia para estudar, para fazer, para acontecer, e o professor ele está ali só tutorando o processo de aprendizagem. Ao mesmo tempo, a gente ganha uma super responsabilização, porque parece que basta o professor adotar essa perspectiva, né, adotar essas metodologias, que todos os problemas da educação vão se resolver. Então, assim, para mim, não se trata de negar a tecnologia digital. Eu acho que são ferramentas que têm muito a acrescentar nos processos educativos. Eu gosto de usar nas minhas aulas sempre que é possível e sempre que faz sentido para o objetivo de aprendizagem que eu quero alcançar, né? Porque também não é só usar aplicativo, porque o aplicativo é bonitinho, o jogo, o que quer que seja. Você tem que ter um objetivo e essa ferramenta ela tem que ser condizente com o objetivo que você quer alcançar. E o objetivo principal tem que ser sempre, pelo menos no meu caso, matemática, a aprendizagem matemática, né? Então, não se trata de negar as tecnologias digitais, a influência delas na escola, no dia a dia dos alunos, etc. Mas é um pouco problematizar essa propagação de ensino híbrido e a maneira como ela está sendo feita no Brasil, né? Lembrando sempre que existem interesses econômicos, políticos, né, na educação, e a gente, enquanto professor, eu acredito que a gente precisa estar muito atento a essas investidas, né? Porque a gente tem aí um histórico onde a educação ela está sendo ela sempre, né, esteve muito em disputa. E eu acho que cabe ao professor que está dentro de sala de aula conseguir ter uma leitura crítica sobre algumas coisas que vão sendo empurradas para a gente, né, em orientações, em leis, enfim, até a BNCC é uma lei, né? A gente precisa ter uma postura crítica em relação a isso para a gente poder fazer um trabalho minimamente comprometido com uma educação libertadora. Minha visão particular de professora, tá, gente? Obrigada, Bárbara. O Fábio também estava com a mão levantada. Sim. Então, eu quero dividir um pouco tudo isso que a gente está falando, porque é uma tendência nossa misturar tudo, né? É aquela coisa... Desculpa, mas a gente Sim. tem algum tempo para ficar? Algum tempo? A apresentação tem algum tempo?
Isso. A programação acho que já foi. Os 15 minutos já estourou, agora a gente já está no debate. Não, é só mesmo para, né, assim, para a gente se organizar, porque tem mais pessoas aqui com a mão levantada e a gente tem um período para as perguntas só para saber. Thales, é A alma do contigo. GPTEC estava aí antes. Não, então. O espírito do GPTEC estava aí. Tu pode nos dar um suporte administrativo, Thales? Não, então, na verdade, a programação era que cada um ficasse em torno de 15 minutos, a gente abrisse para 2 ou 3 perguntas, e que, posteriormente, cada um ficasse mais 10 minutos. Mas se a discussão está fluindo super bem, né, e eu, então, não vejo sentido da gente não deixar nesse formato. Eu acho que pode ser assim, porque tem vários temas que estão emergindo, né? Eu, inclusive, tenho uma pergunta, mas o que a gente podia, de repente, fazer, Silvana, era organizar aqui no chat uma ordem de inscrição para perguntas. O que você acha? Eu estou anotando as perguntas, por isso que eu disse, né? Tem gente com a mão levantada e tem gente já que já fez perguntas, né? Como o GPTEC aqui, né? Várias perguntas, né? Então eu já estou anotando em ordem, por isso que me surgiu essa questão do tempo, se nós tínhamos um tempo, né? Ou uma estimativa de tempo para ficar aqui. Não, aí é contigo. Agora tu pode organizar como tu achar melhor, tá? Então, a gente continua assim com a tua ideia, tá? E aí, pode continuar, Fábio, desculpa a intervenção, mas foi só Não, uma tudo dúvida bem. mesmo que surgiu. Tudo bem. É que eu queria, assim, colocar em termos um pouco mais, vamos colocar, de pesquisa, né? Quando a gente começa a separar em caixinhas. Tem uma crítica danada a separação em caixinhas, mas para estudo e análise é importante. Então, a gente está num universo que é atravessado por vários discursos, né? Alguns deles contraditórios, alguns competem, outros rivalizam. Então, a gente tem um discurso político, tem um discurso educacional, tem um discurso técnico, científico, tem um discurso mercadológico, capitalista, então são vários, tá certo? E aí, algumas palavras são empregadas com muita convicção em todos esses campos discursivos. E eles se enfrentam, né? Eu colocaria aqui suficiente, possível e necessário. Esses 3, só para a gente começar. E a gente está dentro de um universo da lógica, tá certo? O que é suficiente, o que é possível e o que é necessário. No discurso político, né, surge muito, e aí o político também já lembra do Wellington aí, ideológico, não é isso? Há um atravessamento ideológico, e esse atravessamento é em função do mercado, em função do capital. Há sempre o necessário, né? No discurso educacional, há o possível. O suficiente nunca aparece, eu acho. Então, assim, o que é suficiente para a aprendizagem, para o ensino, tá certo? Nessa coisa que a gente chama de ensino híbrido, mesmo que a gente não tenha uma definição fechada. O que é necessário, né? E o que é possível. Então, assim, nesse universo, né, entre o necessário, o possível e o suficiente, aparece muito no discurso político, ideológico, mercadológico, o necessário. É necessário tecnologia digital em rede. É necessário a internet. O é necessário é complicado, tá certo? A gente pode colocar aí o é possível, tá certo? E no vídeo da Adriana ela traz muito bem isso, tá? O ensino híbrido como uma mistura de ideias, cenários, contextos, de ambientes. Então, até uma aula fora da escola, em que os alunos vão fazer uma aula guiada, um passeio ao museu, você já pode entender isso, de algum modo, como essa ideia de híbrido que ela traz para a gente. Claro que a gente tem que adaptar, tá certo? Agora, no contexto brasileiro, e aí eu vou falar brasileiro, vou reduzir isso para Rio de Janeiro, vou reduzir para Niterói e São Gonçalo, tá certo? A nossa ânsia de generalizar tudo é muito problemática, inclusive quando a gente fala de ensino híbrido e uso de tecnologias, tá certo? O que é essa coisa que é possível dentro do contexto regional, vou botar aqui Rio de Janeiro, tá certo? Ao falar de ensino híbrido. Então a gente tem uma cultura, vamos botar assim de modo geral, o Wellington trouxe essa cultura geral, que ela não existe, existem culturas no plural, né? Culturas que se interceptam, se enfrentam, resistem, culturas que se revisitam, tá certo? Elas se modificam na própria realidade estrutural da nossa sociedade. Então, essa cultura tecnológica, ela não existe. No Rio de Janeiro, ela não existe. Não nessa generalidade que a gente pensa quando fala, entendeu? Então, essa cultura tecnológica, por exemplo, não faz parte da realidade de grande parte das escolas municipais de Niterói. Aonde
grande parte dos estudantes, eu conheço porque eu fazia parte da rede, trabalhei em mais de 10 escolas da rede, e eram 18 na época, depois cresceram para 40. Então eu conheço as escolas da rede municipal de Niterói. Tem laboratórios sucateados de informática, aonde a gente já trabalhava no sentido de rotação, mas não funciona. Em grande parte das escolas não tem acesso à internet, os alunos não têm celulares, os professores não dominam tecnologia alguma, sequer sabem o que é um TikTok, né? Olha, às vezes não tem Instagram. Então, assim, cultura digital não existe, né? Essa coisa que a gente idealiza, chamar cultura digital. Cultura escolar talvez exista, mas aí é outro ambiente, é outro vespeiro, né? O que é a cultura escolar de uma escola, por exemplo, municipal, que está na mesma rua, em Niterói, do Pedro II, que é uma escola pública federal. Então, assim, em Niterói você tem dois ambientes, duas culturas escolares completamente diferentes, com culturas digitais completamente diferentes, realidades diferentes. Então, assim, o nosso problema aqui, na verdade, está no campo discursivo, quando a gente fala de suficiente, possível e necessário, tá? E no campo dos conceitos, né? O que é cultura, como a gente entende isso, o que é ensino, o que é aprendizagem, como a gente vê isso e como a gente vê isso nesse modelo de ensino híbrido. Então não está claro, porque é um campo de disputa. O que a gente entende por tecnologia, né? Porque se a gente entende só tecnologia digital em rede, ferrou. A gente está tá assim, no naviozinho que está meio que entrando água e afundando, a gente tirando com balde a água. Porque é complicado. Então, o que eu estou vendo é assim, professores se adaptando a uma realidade, tá certo? De sucateamento das escolas, que não é de hoje, né? Antecedem a pandemia, e aí o discurso político, né? E um discurso ideológico de defesa e engrandecimento desse ensino remoto, do ensino híbrido, vem, ao mesmo tempo, com um índice alarmante de desemprego, demissões de professores de escolas particulares. Isso justifica, né? A gente não precisa mais de uma demanda de mão de obra, de profissionais ali presenciais. Então, assim, a gente está numa realidade muito complicada. E essa realidade complicada tem esses níveis, né? O que é o discurso, o que é o ideológico, o que é o retórico, o que é o possível, o que é o necessário, o que é o suficiente. Enquanto a gente estiver nesse meio, né? Nesse meio que a gente precisa entender ainda, a gente precisa ainda de um campo muito grande de análise, e eu estou falando só do Rio de Janeiro, se a gente precisa ainda de muitos dados, muitas referências, muitas investigações no Rio de Janeiro, que dirá o Brasil. Então, assim, quando a gente fala, sempre no geral, né, a cultura tecnológica, a cultura digital, a cultura escolar, eu acho que, na verdade, a gente está criando uma outra ficção, né, dessas culturas que, na verdade, não existem. A gente está já num ambiente híbrido, né, de mistura, desde sempre. Sempre foi. Agora a gente tem uma palavra para isso, tá? Então, é só uma colocação que eu queria falar com vocês aqui, puxando um pouco da Bárbara, um pouco do Wellington, e um pouco de problematização, né? Só. Desculpa aí. Tá bom, Fábio, obrigada. Foi bem boa a tua intervenção. A gente tem também aqui alguém que quer comentar, que é o Jorge, e depois a Andréia. Eles pediram aí, levantaram a mão. Jorge? Opa, Só tudo rapidinho. bem? Silvana, antes da gente começar, como já são 16h58 e tem teto, né? Tem pessoas com limite aqui de horário, a gente podia tentar limitar a 3 minutos a partir de agora. Aí a gente dá uma avisada, de repente, alguém levanta a mãozinha para a pessoa saber. E porque aí todo mundo consegue falar um pouquinho, porque eu acho que Eu todo mundo também está tão acho, cheio de porque ideias. senão a gente pode se organizar. A Bárbara comentou ali que precisa sair às 5h30. Eu acho que 5h30 é um bom tempo, né? A gente vai ficar 1h30 aqui debatendo. Então, de repente, pessoal, vamos acompanhar essa ideia da Andréia, que daqui para frente, quem quiser comentar, fazer alguma inserção, tem aí 3 minutos, então consiga se resumir a sua fala aí em uns 3 minutos aproximadamente. Tá bom, Para que vou todo procurar mundo consiga contribuição do participar. breve. Vou procurar contribuição do breve. No vídeo, tinha algumas observações que eu anotei aqui. É feita a citação de alguns autores sobre hibridismo. Em determinado momento, ela coloca a existência de múltiplas culturas. A cultura digital é citada como sendo uma delas. E depois, a Adriano Bruno, ela pega a professora baiana, Edmeia Santos, que entra com a cibercultura
que é a convergência tecnológica chamada de informática mais telecomunicações, que eu me lembro de no passado eu vi isso aí ser chamado como telemática. Não sei se o conceito é compatível com o que a gente está tendo aqui na cibercultura aqui, né? E eu estou vendo uma coisa, não sei se vocês estão vendo isso aí, talvez minha, sei lá, minha via de economista é o seguinte: antigamente, você viu um monte de empresas de tecnologia vendendo uma série de sistemas para empresas. Esse mercado, de repente, pode ter chegado a um limite, coisa e tal, e agora deve estar vendo um novo mercado, que é o da educação. Não sei se vocês concordam com isso. No nível de empresas, nego vendia sistemas com SAP, coisa e tal. Aí pegavam os sistemas antigos, eram desqualificados, eram chamados de sistemas legados, dava um termo até pejorativo para os mesmos, coisa e tal. E aí enalteciam assim, e vendiam sistemas novos, né? Isso não deve estar ocorrendo agora também com a educação, dado que na parte de empresas também já tenha se atingido um nível de esgotamento. Era uma questão que eu queria, sei lá, talvez trazer para a discussão aqui entre vocês aí, que me veio à cabeça aqui agora, ao longo do bate-papo com todos vocês. Ok? Gente, só isso. Obrigada, Jorge. Obrigada pela fala. Não sei se alguém quer se manifestar a respeito da fala do Jorge. Depois a gente tem a Andréia. Eu perguntar se alguém não quer comentar, porque o Jorge deixou uma pergunta interessante no ar. Então, Jorge, você está, se eu entendi bem, né? A sua pergunta é no sentido de que antigamente as empresas iam em outras empresas, né, procurar vender os seus softwares, os seus programas, e agora elas estão indo na escola. E se elas teriam ido para a escola porque o mercado das empresas se saturou. Bom, na verdade, o mercado da empresa não se saturou. É que as empresas de software querem as empresas e as escolas, e querem também a saúde, e querem tudo aquilo que elas puderem abocanhar, né? Tanto que a professora que eu citei no início da minha fala, né, Amanda Moreira, que ela pesquisa a precarização do trabalho docente no século XXI. Ela vai falar, né, que quem tem a ganhar com a difusão do ensino híbrido nos termos que eu já coloquei aqui, nessa perspectiva que vem importada dos Estados Unidos, etc., são tantos grandes conglomerados educacionais que estão se formando no Brasil, que já existiam no ensino superior e agora estão entrando na educação básica com mais força, né? Quanto as grandes corporações do Vale do Silício, que ela vai falar, né? Da Google, etc. Então, a gente tem, por exemplo, agora várias redes acontecendo por meio do Google Sala de Aula, né? Então, é um serviço que está sendo utilizado, né? E aí ela vai apontar para alguns problemas nisso, né? E um deles, por exemplo, é a questão do apostilamento, a questão, essas empresas, elas não vão vender só os programas que muitas vezes já vêm veiculados com as competências e as habilidades indicadas na BNCC por código, né? Que já está tudo organizado. Elas também vendem apostilas, né? Para o Brasil inteiro, a mesma apostila para todo mundo, né? Consultorias. Exatamente. E, por exemplo, esses professores, os autores do livro que eu citei também, né, Ensino Híbrido, eles, tirando o professor, já anotei o nome dele, tirando o Adolfo Tanzani Neto, né, a Lilian e o Fernando, eles trabalham em parceria com a Fundação Lehman, eles têm uma relação também com o Instituto Península. O Fernando, ele tem relação com as editoras. Então, também vale se questionar, né, quais são os interesses mesmo que existem ali, né, na veiculação desse novo ensino híbrido, porque o ensino híbrido, ele não basta o professor resolver adotar o ensino híbrido, existe um pacote que vem junto com o ensino híbrido, desde software, desde internet, desde celular, desde tablet, até mesmo cursos de capacitação, né, que são oferecidos. Tem o Instituto Singularidade, que oferece uma série de capacitações nesse sentido de inovação, metodologias ativas, ensino híbrido, e tudo isso tem interesses financeiros também por trás, né? Não somente, mas também não podemos negar que eles não existam e não estejam ali.
Não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Jorge, mas o que eu sei sobre o assunto é isso, tá bom? Posso dar uma resposta que eu penso rápido? Eu acho que eu acho que eu vou nessa linha que o mercado empresarial não saturou. Eu acho que ele nunca vai ficar saturado se a gente pensar num livre mercado. Que eu vejo que também o que pode ter acontecido foi a virada neoliberal de década de 90, talvez década de 80, e quando você começa talvez a olhar para o conhecimento como mercadoria ou como um produto que você pode vender ele, sei lá, tipo, você consegue comercializar não como um bem humano, né? Não como um produto e como algo que você passa para um outro ser humano ou constrói junto com outro ser humano para o bem da humanidade, mas como um produto que você pode comercializar em qualquer prateleira, né? Ou qualquer prateleira virtual de cursos online. E aí eu vejo que o mercado ele se ampliou para as escolas um pouco por isso. Talvez, assim, uma opinião um pouco mais ácida, eu acho que as escolas se aproximaram mais de uma visão de empresa do que as empresas, sei lá, se saturaram, acho que... Ô, Jorge, eu quero colaborar aí também com o pessoal, porque, assim, a minha experiência em sala de aula, em escola pública, né? Eu trabalhei em escola pública por 25 anos até chegar na universidade, que é pública também. Mas na escola pública tem um mercado, né, intenso, é quase que uma máfia, que ela roda em torno da escolha do livro didático. Né? E a gente teve muita mudança nas regras para a elaboração do livro didático, e essas regras são tuteladas pelo Estado e tal, mas a venda, o repasse, é uma máfia para as escolas. Então, assim, há uma verdadeira máfia do livro didático, e eu lembro daqueles autores que colocavam um CDzinho no fim, né? Temos o nosso programa e tal. Foi quando começou a década de 80, 90, temos aqui um CD no livro, e era um sucesso. Mentira, o livro às vezes era uma desgraça, cheio de erro. Né? Mas por que as escolas adotavam? E às vezes, não é uma escola, é uma rede inteira, uma rede municipal. Imagina uma rede municipal fechando um contrato milionário com uma editora, tá certo? Agora, o que acontece é o seguinte, tem esse outro lado, né? Com as novas tecnologias digitais, e isso fugiu um pouco do controle do Estado, entende? Então, assim, por outro lado, eles querem retomar esse controle. Agora a associação Estado, né, e indústrias e firmas para vender essa tecnologia. É a retomada de um controle que eles tinham com o livro didático, ainda possuem isso, e agora há um novo mercado. Tá? Então, assim, não é nada novo essa coisa do mercado invadindo a escola, a sala de aula. Então, é muito comum. Então, eu já vi muitos livros irem para o lixo. Centenas de livros. E isso é silenciado. Os governos não querem botar isso, né? Aqueles milhões de reais que são desperdiçados do nosso bolso, né, do contribuinte, e que agora fica muito mais simples, né? Você não tem nem o elemento material concreto de prova. É um sistema, é um software. Tá certo? Tá no mundo digital, tá na nuvem. Olha que incrível, né? Você pode desviar agora milhões de reais e é muito mais simples. Você não precisa queimar livros e botar um caminhão de lixo. Então, é muito mais fácil agora, e essa associação de política, tá, e mercado, na minha visão atual, está muito estreita, muito afinada com o nosso Bolsonaro, né, o nosso querido comandante, nessa pandemia. Então, ele estreitou essa relação de uma tal forma, e isso não vem lá da década de 90, tá certo? Isso vem se arrastando paulatinamente, é um processo, tá certo? Um processo contínuo, né, do mercado invadindo as escolas, e esse mercado é muito plural, né, e o mercado dos livros é um mercado, só que agora com a digitalização da educação, e eu estou chamando assim, né, porque é isso mesmo, defende-se isso. E é muito simples, né, muito mais fácil de roubar, botando entre aspas, o nosso dinheiro. Então, assim, contribuindo aí com a sua reflexão, eu acho que tem muito isso também que está acontecendo agora. Flávio, só um segundinho. Eu queria aproveitar. Quando eu falei, a Bárbara e o Wellington, eu acho que eu passei um sentimento errado de que teria esgotado o mercado empresarial para a empresa de software. Se eu passei esse conceito, vocês me desculpem, eu passei errado. Em realidade, não era isso. Em realidade, queria ressaltar a descoberta da educação como um novo nicho, em realidade, tá?
que aqueles ali eu acho que a empresa vai perpetuar-se por muito tempo, não tem fim tão cedo. E essa questão agora que o Fábio colocou da máfia do livro didático, agora a briga começa a ser outra, né? O livro vai ser colocado de lado e em substituição a ele, os novos programas, as nuvens, né? Guardar informação em diversos segmentos, se as escolas não têm condições de viabilizar isso para os alunos, é uma outra escola, é outro esquema, mas que vão trabalhar dentro desse contexto, vão. Gente, desculpa o tempo. Pessoal, assim, eu peço para que o pessoal se inscreva aqui para que eu possa anotar, porque a gente já tem uma ordem aqui. Agora é a fala da Andréia e depois a fala do GPTEC. GPTEC falando. Vamos lá, vou ser bem rápida. Tudo que vocês falaram sobre a história da internet na sala de aula, né, que a gente resgatou um pouco aqui, me fez lembrar o ano de 2000, quando eu até peguei lá a bibliografia para não falar besteira, quando eu dava aula de informática, antes, né, eu comecei a dar aula de informática em 2005, por aí. Então, o primeiro livro que eu comprei para me apoiar foi esse aqui, Guia do Professor para a Internet, completo e fácil, uma feira de livro, e no final desse livro, o último capítulo dele, o capítulo 10, ele é sobre ensino híbrido. Um livro que foi lançado em 2000, há 20 anos atrás. Né? Isso, estou falando de uma literatura recente até, 20 anos atrás. Então, ele falava aqui, auxiliares no dever de casa, escola em casa, educação à distância e novas direções. Então, em 2000, novas direções já era um modelo de ensino híbrido. Tá aqui, eu lembro que eu achei muito interessante fazer projetos onde os alunos pudessem trabalhar em casa e dar continuidade na escola, né? E daí a gente, quando pega aqui o livro dela, que eu também comprei, da Lilian Bassett, não sei se fala assim, e a gente olha aqui o resumo do Lattes dela, do currículo dela, ela é coordenadora geral de pós-graduação e de pesquisa do Instituto Singularidades. Não sei se vocês sabiam disso, né? Aí, essa conexão entre o público e o privado é muito promíscua. E aí me faz lembrar também, até anotei para não esquecer e ficar nos 3 minutos, falta 1, hein, tarde, estou olhando. Eu lembrei também da matemática moderna, né? Do fracasso de importar ideias americanas, quando a gente tinha aqui Paulo Freire, com toda a alfabetização crítica no nosso colo, mas a gente foi lá nos Estados Unidos pegar as estratégias lá do NCTM, sei lá, de matemática, do currículo de matemática. E aí eu trago para o dia de hoje outra ideia que também é vendida para a gente como sendo milagrosa e que vai resolver todos os problemas da educação e da educação matemática, é o Mentalidades Matemáticas, da Jo Boaler, onde a Jo é patrocinada descaradamente pelo INPA. Em todos os eventos que ela faz, online ou não, o objetivo é vender o livro dela, é vender o Mentalidades Matemáticas, um conceito que sempre tentamos fazer interdisciplinaridade na escola, sempre tentamos trabalhar com fractais, com temas da Olimpíada de Matemática, né? Então, ela agora tem a Mentalidade Matemática. E, por fim, vou indicar aqui que quem quiser se aprofundar melhor no conceito de hibridismo, no conceito original, né? no conceito que foi trazido pelos estudos culturais latino-americanos. Então, indico aqui essa coletânea, Sociedade Mediatizada, onde o híbrido vem com um conceito realmente de interação de culturas, tá? E quem quiser ir mais a fundo nas fontes originais, Canclini, todo mundo acho que conhece esse livro aqui, e Barbeiro. Tá? Uma outra tese que eu indico é a da Ana Carolina Escosteg, onde ela traz os estudos culturais latino-americanos a partir da década de 70, com o aporte teórico de Gramsci. E aí ela se desloca um pouco dos estudos culturais ingleses, né, que foram originados
esqueci o nome do autor, mas é aquele jamaicano que viveu na Jamaica, morou na Jamaica e migrou para a Inglaterra, e ele não era nem daqui nem de lá, que essa ideia aí que deu origem aos estudos culturais. E são, assim, leituras que a gente pode se aprofundar, tá? John Smith, não... Eu vou lembrar o nome dele, boto no chat. Do pai dos estudos culturais, tá? Se alguém lembrar, agradeço a ajuda. O Geertz, Clifford Geertz. Não, é um jamaicano. Então não Deixa eu vou olhar aqui na internet, vou encontrar. Então, sou eu, Silvana. Na verdade, assim, ó, eu vou tentar não passar dos 3 minutos, tá? Eu ia fazer um discurso, mas eu vou reduzir bastante. Eu estou adorando a nossa discussão de hoje. Eu acho que todo mundo tem trazido assim, elementos muito importantes para que a gente possa pensar, não só em relação às tecnologias, mas em relação a todas essas metodologias que vêm sendo discutidas enquanto modismo, né? Porque a gente sabe realmente que as tecnologias, elas são um meio, são um vetor de potência, na verdade, para que a gente possa consolidar processos cognitivos, exercício da cidadania, né? Mas que elas não... Cada metodologia não é um caminho único, até porque a gente vive dentro de uma diversidade cultural, dentro de um país que tem essas dimensões continentais, né? O que me incomoda muito nessa discussão, desse livro aqui que o André estava na mão, que é da Bacique do Mohan aqui, é a receita Já que a mágica. gente gasta dinheiro comprando para criticar. Não, e assim, outro dia eu estava até comentando com a Sônia que a cada 2 parágrafos eu parava e ficava brigando com eles, discutindo. É claro que era uma discussão sem eco, né? Porque eles não me respondem. Mas é esse exercício que eu faço o tempo todo, sabe? De discutir com o autor e ficar tentando entender. E aí, assim, eu lembro, né, da importância da formação inicial e da formação continuada na perspectiva, né, da utilização das tecnologias e dessa reflexão a partir das tecnologias. Por quê? Porque, por exemplo, hoje na Unirio, muitos dos nossos alunos estão terminando seus cursos de pedagogia e não ouviram uma discussão sobre ensino híbrido, sobre educação híbrida, né? Só que, assim, vão cair no mercado de trabalho, sabe? E simplesmente ninguém vai ter falado isso com eles. Então, assim, é claro que a gente sabe que as mudanças curriculares são difíceis, né? Mas eu acho que, nesse sentido, a gente consegue contribuir, né, com toda essa discussão. E aí eu gostaria de colocar agora 2 coisas finais, né? Uma coisa que me incomoda muito, nesse livro particularmente, e nas ideias da Bacique, é que ela fala muito sobre projetos. Só que, assim, deveriam ser discutidos esses projetos dentro das universidades, dentro dos cursos. Por quê? Eu estou vendo, por exemplo, pensando pelo ponto de vista da educação matemática, a gente tem a possibilidade muito intensa de trabalhar com uma sala de aula invertida, buscando elementos que possam nos ajudar ali, né, a elaborar melhor uma teoria ou realmente aprender determinado conteúdo, né, se apropriar melhor disso. Mas, assim, quando eu, por exemplo, começo a pensar em matemática pura, eu fico pensando, tá? E como é que eu vou trabalhar uma lista de grupo abeliano ou de espaço vetorial, sabe? Dentro de uma proposta de sala de aula invertida. Isso é muito complicado, né? Então, assim, são algumas reflexões. Mas aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, tá? A gente já tem traçado toda essa discussão e esse posicionamento de todos vocês tem ficado muito claro a respeito da importância da cultura, de como a cultura vai atravessar o uso ou não das tecnologias e de como a sociedade ela vem sendo impactada por esse neoliberalismo conservador, né? Porque, na verdade, tem uma relação direta com tudo isso que a gente tem vivido. Tá? Mas, independente de toda essa discussão, eu gostaria de ouvir de vocês se vocês conseguem pensar em algum elemento positivo que tenha vindo agora dessa proposta do ensino remoto, tá? Ou, né, desse ensino híbrido. Thales, você havia feito no início 2 perguntas. Uma sobre se as classes econômicas, né, a diferença das classes econômicas poderia favorecer ou não a implantação. E depois você falou sobre a cultura familiar ou da comunidade. Eu não entendi, mas você está sintetizando agora numa única pergunta
Essas duas? É que na verdade era para dar uma esquentada na discussão, né? Porque a gente sabe que, assim, teoricamente, Mas a discussão já estava quanto bem maior quente. é a cultura familiar, né, em prol do ensino, né, que vai abraçar o ensino, né, mais as pessoas conseguem Entendi. fazer com que Então a esse gente uso pode seja fazer mais assim, ó, moderado. já que você deixou a deixa, a gente pode, a partir de agora, ir respondendo as perguntas que o pessoal fez ali no chat, e aí os convidados, quem se sentir à vontade, responde, Tá. O tá? Então, seu, tá. vamos abrir agora e vamos dar um tempo aí, né, para a gente não passar muito aí das 5h30. Obrigada pela cola, Bárbara. É o Stuart Hall mesmo. Tá. Sil, dá uma olhadinha no teu zap depois, tá? É que como eu estou usando o celular aqui, eu não estou Não, olhando, entendi. mas eu estou Não, era assim. só para não passar muito 5h30, porque a Bárbara tem que sair, tá? E eu E acho aí um bom outros Carlos, horário. colegas Então, também, tá? eu acho que assim, ó, alguém, eu gostaria que alguém respondesse a pergunta do Thales, então, aí, que ele formulou a respeito das classes sociais. Eu acho que meio que já foi falado isso pelo Fábio até, né? mas eu queria entender um pouco melhor quando ele fala de cultura familiar, porque cultura familiar é outro vespeiro, né? O que é isso? Você também pode criar uma ilusão de culpabilizar a família por uma não formação, por um não incentivo, e simplesmente, eu não entendi, só queria entender a sua perspectiva. O que vocês Tá. chamam de cultura familiar aí? Não, na verdade, em momento algum eu estou pondo culpabilizando a cultura familiar. O que eu estou querendo o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que a gente sabe que devido à própria constituição de algumas culturas familiares, né, que estão em estado de vulnerabilidade maior, não existe, por exemplo, não que não seja uma preocupação com o ensino, por exemplo, com o aprendizado do filho, mas aquela cultura familiar mesmo, sabe? De cobrar dever de casa, né? De olhar o material, ver o que tem ali. Então, se, por exemplo, na medida em que um professor propõe uma sala de aula invertida, né? E para um menino de periferia, por exemplo, que não tem acesso às tecnologias, né? Ainda que não exista, ainda que nem existisse uma cultura familiar que pudesse abarcar essa condição, esse menino também não teria condições tecnológicas de estar acessando aquele material ali. Então, é Tá, bem entendi. Mas eu diferente, acho, então, nesse caso, Thales, que é um uso inapropriado do termo cultura, tá certo? Acho que tem muito mais relação com as condições estruturais, objetivas, materiais, sociologicamente falando, do que de cultura. Não é bem a cultura, né? O cara não tem outra alternativa. O filho tem que ajudar o pai no trabalho, o pai está desempregado. Então não é bem uma cultura. Não, São condições materiais objetivas, tá isso é uma certo? Agora, condição. quando a gente coloca, quando a gente coloca em termos de cultura, uma espécie de, sei lá, chamando aí um pouco, me aproximando um pouco do Bourdieu, seria um pouco mais próximo do hábito, né? Hábitos. Mas assim, também não é isso. Eu não entendo dessa forma. Então, quando você vê uma comunidade inteira em estado de vulnerabilidade, pais e mães desempregados, precisando de uma bolsa de um auxílio de R$ 300, tá certo? Aonde o quilo do feijão custa R$ 10, as crianças estão em estado de insegurança constante, ou aonde moram, ou dentro de uma escola, não importa, né? Elas estão ali, são alvos, na verdade são alvos. Então, assim, não se trata, obviamente, de simplificar a coisa como cultura, né? É uma questão estrutural da nossa sociedade, é uma questão política, uma questão econômica, tudo imbricado. Então, assim, eu não diria que é uma cultura familiar, na verdade. São problemas estruturais da vida mesmo dessa pessoa em determinado contexto. Então, assim, é óbvio, né? Eu já tive alunos que chegavam na sala de aula com a mão tremenda. Eu perguntava, no meu preconceito, né? No meu preconceito, eu falava, poxa, esse cara ou bebeu ou tá drogado. Eu chegava para conversar. E aí ele falava, não, professor, meu pai é pedreiro, passei 2 dias ajudando ele a construir uma casa para a gente conseguir dinheiro para comprar comida. Então, assim, que tipo de cultura familiar é essa que não deixou o garoto fazer um trabalho? Não é cultura, né? São questões estruturais da sociedade, políticas e econômicas. Então, é outra coisa, tá certo? Então, assim, é só para fazer uma divisão bem clara. O que é cultura, o que a gente não definiu ainda, está muito em aberto para a gente, e o que é uma condição material, objetiva, estrutural da nossa sociedade no campo político, econômico e social. Então, é isso. Tá certo.
Não sei se tu ficou claro para ti, Tarso, ou tu quer fazer mais Não, é que, na alguma? A verdade, gente poderia até aprofundar nisso, né? não, na verdade, a concepção de cultura que eu estou me referindo é a concepção que o Goethe utiliza, tá? Que é um meio que o sujeito emerge. Mas eu consegui entender o que o Fábio quis dizer e a gente não vai nem polemizar em relação a isso. Mas aí tu não me respondeu, Fábio, eu quero saber qual foi a contribuição boa, né, de todo esse movimento do ensino híbrido? O que você entende isso como uma herança que a gente pode, a partir de agora, aprimorar e que a gente pode utilizar de uma melhor forma? Assim, aí eu entro no mundo utópico, que eu também sou, né? É aquela coisa de um otimismo que a gente guarda dentro da gente, né, para sempre. E assim, as fronteiras, cara, foram derrubadas, fronteiras espaciais, físicas. Então, assim, a gente tem acesso a outros ambientes, a outras possibilidades, outros recursos. Então, eu acho que esse é um lado positivo. Eu posso aqui pegar geometria dinâmica, vídeo, música, eu tenho outros elementos à minha disposição para tornar minha aula um pouco mais não sempre a mesma coisa, né? De quadro, sala, sentar em círculo e ler. Não, a gente tem agora um campo de possibilidades que a gente se viu obrigado, né, a lidar com a pandemia. Então, assim, eu acho que tem muita coisa positiva, tem muita coisa boa. A gente só não está sabendo lidar ainda porque a gente, que eu digo, o Brasil, né? Os professores do ensino básico no Brasil, os professores das universidades públicas no Brasil, de modo geral, não estavam preparados para essa realidade. Então, na Universidade Federal Fluminense, por exemplo, onde a gente está acostumado com a cultura da universidade, de todo mundo ter aula presencial, porque é um curso presencial, né? Onde todo mundo senta, né, na sala de aula para debater um texto, para falar, para assistir um vídeo, né, todo mundo junto. E isso foi quebrado. E agora, como é que a gente lida com isso? Como a gente lida com prática e pesquisa de ensino, né, com PPE, que o aluno tem que fazer estágio e não tem escola aí disponível para fazer estágio. Então, isso tudo traz um monte de outras possibilidades com ensino remoto, com ensino híbrido, com ensino à distância, e eu acho que isso é muito bom para a gente, é muito bom. A gente só tem que ter um pouco mais de tempo de maturação, entende? Eu acho que a gente não teve esse tempo de respirar e maturar a ideia ainda, sabe? Enquanto em 2000 era uma proposta, né, para o futuro, em 2020 virou realidade e caiu em cima de todo mundo. Então acho que é isso, a gente precisa de um pouco mais de tempo, só que eu só vejo coisa boa, entende? O problema é que a gente não pode ser ingênuo. Eu acho que tem um pouco disso, de uma ingenuidade por desconhecer certas coisas. Mas é só isso. Obrigada, Fábio. A Bárbara levantou a mão. Eu não sei se é sobre esse assunto ou sim. uma inserção. É sim, porque eu achei essa provocação do Tarles, né, de ver coisas boas, eu achei muito interessante, muito esperançar, né, de Paulo Freire, tá? Temos que trabalhar na esperança. Bom, assim, falando da realidade da minha escola, eu trabalho numa escola de zona rural, no interior da Paraíba. A gente fez uma pesquisa com os alunos e a gente constatou que nossa escola tem quase 200 alunos, tem uma aluna que tem computador, aproximadamente 40% tem celular, mas desses nem todos têm Wi-Fi dentro de casa, muitos vão pegar Wi-Fi no vizinho, ou então dados móveis, e o resto simplesmente não tem celular. Talvez os pais tenham, a mãe, os responsáveis, mas o aluno ele não pode usar esse aparelho, né? Então, eu acho que a pandemia e o ensino remoto e agora essa proposta de ensino híbrido, que, aliás, nesse momento eu não concordo, eu acho que o ensino ele tem que ser remoto, porque o ensino híbrido, a proposta de várias redes é um pouquinho em casa, um pouquinho na escola. Eu acho que não tem que ter nada de nada na escola. Enquanto não tiver vacina, não tem que ter presencial para nada em momento nenhum, é todo mundo em casa. E era para ser assim em outros campos da vida social e não só na educação, né? Mas parece que hoje em dia tudo é essencial, até ir no salão e etc. Mas tudo bem. Algumas coisas que assim, que vieram para ficar, não sei. Mas esse momento acirrou, assim, evidenciou ainda mais uma demanda que os nossos alunos têm de inserção no meio digital. Então, eu tenho alunos que não sabem fazer um e-mail, eu tenho alunos que não conseguem abrir um arquivo PDF porque não sabem baixar um leitor de PDF, e isso tudo está ficando extremamente escancarado nesse momento de ensino remoto, né? Nesse momento, os professores se mobilizam
internamente por meio da gestão e, enquanto classe, por meio do sindicato, para pressionar o governo do estado da Paraíba, né, para fazer um programa de letramento digital para alunos, professores e gestores, porque tem diretor também que não consegue fazer e também tem professor que não consegue ainda trabalhar 100% com as ferramentas e softwares e, enfim, possibilidades digitais que estão colocadas aí para a gente, né? Então, uma outra coisa que fica muito clara nesse momento é o quanto que o computador e a internet são ferramentas de trabalho docente, né? E é uma ferramenta de trabalho docente que quem paga é a gente. E eu acho que, assim como a questão do letramento digital, também está na pauta da luta do CEP aqui da Paraíba, justamente esse auxílio internet, porque se eu preciso dar aula pela internet no Google Meet, não sou eu que tenho que pagar essa internet, é o Estado que tem que contribuir para me dar os meios para poder trabalhar, né? Então, a gente já está acostumada no cenário onde a gente tem, às vezes, levar folha para a escola, tem que comprar piloto, tem que comprar N coisas para conseguir viabilizar a nossa prática docente. E agora a gente está acrescentando aí a internet e o computador, porque celular não é um aparelho adequado para você trabalhar e para você estudar também. Os meus alunos que só têm celular, que é a maioria, se queixam muito para digitar Imagina, gente, fazer uma redação no teclado do celular. É cruel, né? Eles muitos falam, professora, deixa eu escrever e te mandar uma foto, tá muito ruim de digitar. Eu falo, claro, faz o que você quiser. Bárbara, eu vou encerrar, né? Interromper, mas é que vamos dar uma oportunidade para todos também. Claro. Eu tenho uma pergunta da Sônia aqui, tá? Para a gente encerrar, pessoal, já é 5h30 aqui, para a gente não se estender. Achei muito legal essa intervenção do Thales aí a respeito da questão positiva do ensino híbrido, porque logo quando a gente começou a discussão, eu vi mais pontos negativos a um primeiro momento, né? Chegou a mim, né? Com a própria fala do Fábio e até algumas considerações do Jorge e da Bárbara. Então, acho muito, muito legal essa questão que o Thales trouxe. Infelizmente, a gente já está se aproximando do final e a Sônia, não sei se ela mesma quer complementar a pergunta dela, mas ela perguntou se aula híbrida e ensino híbrido se complementam, se é a mesma coisa. Não sei se eu entendi se é isso, Sônia. A Sônia está na sala. É que quando a Bárbara estava falando, eu estava pensando na dinâmica de sala de aula. Por exemplo, né, o chão de fábrica. E aquilo que ela colocou é muito pertinente, porque realmente você só vai perceber a utilidade mesmo, o uso dessas tecnologias no momento que for necessário. E nem que se pode usar tudo de tecnologia e também nem tudo que ser uma prática, por exemplo, que você já havia há anos fazendo. Então, eu vejo que essa mescla aí que a Bárbara colocou é muito importante. Você tem hora que você vai realmente levar uma tecnologia e não vai valer nada você ter usado. Não vai usar, o aluno não vai acrescentar nada. E tem outro momento que você vai usar e vai ser boa. Tem outro momento que você vai usar um determinado tipo de trabalho em que você vai aplicar e vai ser muito bom e não é uma tecnologia. Então, eu vejo essa questão, quando eu falo de aula híbrida, eu penso assim, o que acontece, o que funciona dentro de sala, como que realmente se dá isso dentro de uma sala de aula, né? Porque eu estava lendo sobre tudo isso, existem muitos autores que trazem ideias assim que vão fechando. E uma outra questão, como o Thales falou, realmente nem tudo está perdido. Então, a gente tem que tirar o que é bom agora desse momento que nós estamos passando, né? Eu já coloquei isso e volto a colocar. Eu cresci muito em vários aspectos em relação não só a tecnologias digitais, como o uso das ferramentas, de tudo que é disponível, quanto essa formação continuada que eu fui obrigada a buscar em relação a esse aspecto. Então, eu acho que temos que perceber, assim, o que é importante e o que eu posso usar, e até
O Fábio falou 3 palavras que também é suficiente, é possível, é necessário? Eu me faço sempre essa pergunta quando eu vou fazer a minha aula, né? Então, é nesse aspecto que eu estava discutindo, Silvana. Era só realmente porque a Bárbara estava falando e isso ficou na minha cabeça. Entendi. Alguém quer fazer alguma complementação na fala da Sônia? Temos um último minutinho aí? Ou eu acho que fica esclarecido assim? Bom comentário, né? Também achei, Fábio. Bom, pessoal, então, assim, eu queria encaminhar já para o final. Primeiro, uma fala pessoal, agradecer pelo convite de poder ser a mediadora, né, desse bate-papo hoje. Achei o bate-papo muito interessante, muito importante também, né? Várias coisas surgiram aí, e, na verdade, resumindo, o ensino híbrido é a reinvenção da roda, né? Porque já é algo que se pratica, né? Como a Bárbara falou aí, com a rotação das estações, com a sala de aula invertida, reinventar a roda, e como o Fábio colocou aqui, acho que foi o Fábio, é a questão do mercado, né? Esse é o interesse também, né? No mercado da tecnologia digital, do capitalismo. Então, a gente tem que ver até onde isso é realmente importante, ou é só um interesse econômico. E encerrando também com uma frase interessante do Wellington, que também nos deixa refletir sobre as relações sociais, se não ficariam prejudicadas, né? A gente está vivendo isso agora e está presenciando o quão mal nos faz esse isolamento, né? Esse isolamento social, acho que afeta todos nós, né? A gente sente vontade, a gente sente necessidade do convívio com o outro. Então, talvez o ensino híbrido tenha alguma coisa boa aí que o Tarles vai encontrar no livro da Poliana. E o resto, né, os pontos negativos, a gente teve, eu acho que, pontos para refletir do debate de hoje. Da minha parte é isso. Mais uma vez eu agradeço. E acho que a gente continua se vendo no grupo. Queria agradecer também o convite de participar, de poder conhecer o GPTEC, que eu já tinha escutado muito falar, Thales, Andréia, Jorge, foi bom rever o Fábio também. Muito obrigada pelo convite e espero que a gente se encontre mais vezes aí na nossa trajetória. Obrigada, Bárbara. Obrigado aí todo mundo pela oportunidade, mais uma vez. A gente está sempre em 1000 projetos, Tarles, Andréia, eu. A universidade é uma coisa doida, né? Com dedicação exclusiva, 40 horas, um monte de coisa para fazer. Mas sempre bom estar com vocês. Valeu. Obrigada, Fábio. Eu também agradeço o convite, né? Me desculpem se eu não consegui aprofundar muito alguma ideia e tudo mais, mas só para finalizar, acho que é o que eu tenho a dizer, respondendo o Tarles, eu acho que a parte boa do ensino híbrido é que existe mais uma ferramenta para trabalho do professor, né? Então, eu acho que a vantagem é que existe. E é isso. Obrigado. Não, foi ótimo, gente. Então, um grande abraço para todo mundo, tá? Gratidão aí por vocês hoje. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Semana que vem, gente. Passou Só uma super rápido. perguntinha. Foto, não vai né? ter foto? Não vai ter foto, gente. Peraí. Ai, meu Deus, estou atrasada já.